prazer é tudo nosso, Nanda. A gente estava falando da podridão da alma do Luciano Huck. Podre. Eu vi. Ele fala de 120 famílias, ele esquece dos policiais feridos, ele esquece dos policiais que todos os dias se arriscam a tomar um tiro na cabeça, uma bala, né, morrer. Ele se esquece das vítimas do tráfico também. Ele está só fazendo esse apelo popularesco e sentimentaloide. Mas eles bandido. Oi? Sentimentaloide para bandido. Ele tá chorando por bandido. É bom que você tá chorando para bandido. Tá chorando para bandido. Tá chorando, acendendo vela para bandido. E a gente tem o Tachad também, que acende vela para o defunto socialista que teima em não ficar enterrado. O defunto socialista está à espreita. Vamos colocar esse vídeo do Haddad falando sobre caloteiros, né? Prefeito que às vezes não tem recursos para honrar as suas obrigações correntes com saúde, educação, funcionalismo e se vê na contingência de buscar um remédio nem sempre adequado para os seus problemas, mas a União ficou de fora e não quer participar desse tipo de coisa, até porque ela tem uma capacidade de financiamento que os entes federados não têm. Então, além de ilegal, inconstitucional, ela é irracional, a decisão de não pagar as dívidas federais registradas nos balanços da União. Então, nós fizemos questão de, mesmo sofrendo crítica da imprensa, de que nós estamos aumentando o déficit, é aquilo que o Felipe falava. Bom, mas resolver o problema fiscal desse jeito, qualquer um resolve, né? Tem que resolver o problema fiscal de maneira sustentável. E é o que nós estamos procurando fazer. Então, as pessoas não tiram da minha conta o que eu paguei da gestão anterior. Colocam na minha conta. Mas eu sei que eu paguei uma dívida do governo anterior que tinha que ser paga. Então, eu prefiro ficar com a pecha de ter gastado mais, mas não ficar com a pecha de caloteiro. Ficou com a pecha, culpa do Bolsonaro, Fernanda. A culpa é do Bolsonaro sempre, Fernanda. Sempre, é verdade, gente. Sabe que, assim, quando ele fala, né, que ele prefere ter fama, prefere ser caloteiro, eu me pergunto que recado que isso passa para as famílias, para as pessoas, para o trabalhador comum. Porque a gente sabe que não há educação financeira no Brasil e o princípio mais básico de educação financeira é gastar menos do que ganha. Esse é o princípio mais básico. Só que quando ele fala isso, quando o ministro da Fazenda fala isso, ele passa um recado que isso não é um princípio tão importante. E as consequências dessa de gastar mais do que se ganha, a gente vê hoje no Brasil, em setembro, os níveis de endividamento de famílias atingindo recordes. Então, é muito absurdo isso, ele incentivar esse tipo de coisa e não... E como sempre, né, falando em taxar, cada vez mais usando qualquer oportunidade para defender mais taxação. Qualquer oportunidade. E essa é a lógica que permeia os campos da esquerda. Ele não está preocupado em economizar, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do PT. O dinheiro é do PT, o PT faz o que ele quiser com o dinheiro, Carol. Quem ousa questionar isso? E outra, tem mais coisa dele, né? Vamos colocar... Ao invés dele, vamos colocar o Armínio Fraga para abrir essa conversa um pouquinho mais com a gente. Rapidamente, a culpa é de quem é responsável pelo saldo primário. E lembrando também que nesses últimos 3 anos o crescimento tem sido melhor, está começando a desacelerar agora, também não deveria ser nenhuma surpresa. E isso faz com que a relação dívida versus o tamanho da economia, dívida PIB, siga piorando. Bem, esse é o cara que apoia o Lula, isso né, é Carol? um liberal que apoiou o Lula. Desculpa atropelar, mas é um liberal que apoiou o Lula, achando que o Lula ia fazer um governo liberal. Gente, isso é piada macabra, né? Pelo amor de Deus. Mas a Faria Lima é muito esquerdista, gente. A Faria Lima eu queria te fazer essa pergunta, querida. O que levou essa Faria Lima, que é um pessoal, você pode ter todos os julgamentos morais,
Mas é um sujeito que deveria, e entende de economia, né? Sabe das políticas efetivas do lulopetismo, sabe que a política dele é escorchar empreendedor, fazendo o empreendedor pagar 3 vezes o salário, sabe que gasta mais do que arrecada. Estou te fazendo, para você que é um economista, uma pergunta sociopsicológica. O que leva o Armínio Fraga e tantos liberais Faria Limers a apoiarem o Lula para presidente, apoiarem o desastre econômico fiscal do governo Lula? O que leva? Você que está mais afeito a esse pessoal, o que levou? Eu acho que é uma mistura de o conflito de interesses, de obter alguma vantagem do governo, e por isso todas as grandes instituições do mercado financeiro no Brasil têm alguma relação com o governo Lula, tanto que a gente está falando de Armínio Fraga, mas se pegar a XP, por exemplo, a XP colocou o Edinho Silva, presidente do PT, para discursar na Expert, que é simplesmente o maior evento do mercado financeiro da América Latina. O Itaú também doou para a campanha do Lula, o André Esteves não é essa florzinha toda. Então, o mercado financeiro Brasil, ele é essencialmente esquerdista. Então, quais são os motivos por trás, as razões? Primeiro, o conflito de interesses, a possibilidade de obter alguma vantagem do governo, e segundo, as pautas progressistas. O mercado financeiro tem muito aquela coisa de ESG, de cota para não sei o que, ideias e mundo lindo de meio ambiente e tudo mais. Então, isso também está enraizado um pouco no mercado financeiro, que acaba tendendo para a esquerda. Agora, o que é curioso é que isso a gente não vê nos Estados Unidos. Quer dizer, assim, existe esquerdista tem em todo lugar, mas nos Estados Unidos também existe uma direita forte no mercado financeiro, coisa que na Faria Lima, pelo menos, eu não conheço. Quem eu conheço de direita da Faria Lima geralmente são consultores independentes, empresas menores, profissionais autônomos, mas nos Estados Unidos, dando um exemplo aqui do CEO da Interactive Brokers, o Thomas Peterffy, ele é húngaro, ele viveu sob o regime socialista, ele se mudou para os Estados Unidos nos anos 60 e hoje é fundador da maior corretora, uma das maiores corretoras do mundo, que é a Interactive Brokers. E hoje ele é um ferrenho defensor do livre mercado. Tanto que se você procurar as entrevistas dele, ele deu uma entrevista na Bloomberg recentemente, assim, defendendo Trump, ele doou para a campanha do Trump. Então, é curioso, né, pensar que no mercado americano existem esses exemplos de instituições grandes financeiras que são alinhadas à direita, enquanto que no Brasil, praticamente, a Faria Lima é toda esquerdista.